Bem, hoje eu vou falar de ego e egocentrismo. É uma coisa que eu já falei em diversos programas sem contexto, que são os programas de áudio mais longos que eu recomendo vocês a ouvirem, que basicamente, assim, eu nem vou estar utilizando assim de um ponto de vista assim psicológico ou do jeito que Freud colocou nos livros dele. Hoje em dia, no século XXI, meio que a grande maioria das pessoas já tem uma noção do que seria a palavra ego. Se tu falar coisas como ego ferido, sabe, ficou com o ego machucado, meio que as pessoas têm uma ideia de quando, em que situações essas palavras têm algum sentido, né? Então, de forma bem simplista, eu vou definir que o ego seria a tua percepção neste mundo material, sabe? Por que eu estou falando assim, mundo material? Eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu compreendo esse mundo para além da matéria. Sendo assim, eu já refleti muito sobre aquele conceito da destruição do ego, né? E para muitas pessoas que se dizem espiritualizadas, essa ideia da destruição do ego é algo bom, é algo que deve ser perseguido. Inclusive, algumas pessoas vendem ter passado por esse processo. Então, eu gostaria de falar que, de uma forma pragmática, qualquer pessoa que já falou para ti que ela dissolveu o ego dela, ela não dissolveu, a não ser que ela esteja reconhecendo que ela passou por uma dissolução durante uma experiência psicodélica, por exemplo, mas agora ela está de volta, né, aterrada e egóica. Por que eu estou falando isso? Porque assim, até o ato de se comunicar, o ato de verbalizar, a ideia de que eu preciso colocar algo que está dentro de mim para fora, só pode ser feito por alguém que tem um ego, entendeu? Uma pessoa que não tem ego sequer sente a necessidade de passar adiante uma mensagem para outra pessoa, porque ela vai compreender algo que, em última instância, eu acredito ser uma verdade. Não existe sequer dentro e fora, sabe? Não existe vivo e morto, não existe eu e tu. A partir do momento que tu tiver essa compreensão, sabe? Que muitas vezes as pessoas chegam até essa dissolução do ego através de uma experiência psicodélica, sabe? E essa sensação, essa percepção de forma plena, ela é inefável. É óbvio que eu acabei de explicar isso para vocês agora com uma forma que vocês pudessem compreender, assim como eu também compreendo de uma forma racional. E eu acredito nisso em última instância. Eu acredito que de fato nós sejamos um só. Por isso que te chama de universo, porque no final das contas é uma única coisa, é como se nós fôssemos apenas células, digamos assim, né? Só que agora, eu também, refletindo sobre essa questão do ego, do egocentrismo, do egoísmo e também da parte das atitudes egóicas, que agora estão ficando um pouco mais populares também, me fez chegar a uma conclusão também. O motor inicial, o todo, sabe, Deus, como vocês quiserem definir a força que colocou a roda da vida em movimento e depois de, sei lá, 13 bilhões de anos ou 15 bilhões de anos, eu fui capaz de estar aqui agora fazendo um vídeo para me comunicar com vocês, sabe? O que eu estou querendo dizer é que quem fez isso tudo acontecer para chegar até esse momento, criou uma realidade que os seres humanos possuem ego. E mais do que isso, criou uma realidade que sempre se movimentou praticamente que unicamente e exclusivamente por causa de figuras egóicas, sabe? Aí eu vou começar direto pela maior figura ocidental, pelo menos, que seria Jesus Cristo. Analisando o Jesus Cristo histórico, que é aquele que eu acredito, sabe, que existiu de fato um ser humano, que hoje em dia a gente chama ele Jesus de Nazaré aqui no Brasil, eu acredito que teve essa figura, e mais do que isso, essa figura, utilizando como interpretação mesmo que os outros falaram dele na Bíblia, deixava claro que ele se percebia diferente dos outros, entendeu? Em nenhum momento é um discurso assim de que, tipo, dá pra analisar a figura de Jesus Cristo e dizer que ele não possuía um ego. Pelo contrário, ele tinha personalidade, ele tinha gosto, ele tinha expressões que ele gostava de utilizar, ele tinha maneiras de que ele gostava de lidar com as situações, ele gostava de responder uma pergunta com uma outra pergunta. Tudo isso demonstra a existência de um ego nessa figura, né? E daí, isso daí é só para eu ir para o exemplo mais forte, mas no final das contas, todos nós possuímos um ego. Outras figuras históricas que não Jesus Cristo também movimentaram o mundo por causa dessas atitudes egóicas, sabe? Eu fico assim, há pouco tempo atrás, quando eu fui gravar um programa sem contexto para falar de Alexandre o Grande, né? Fazendo pesquisa variada sobre ele, eu vejo que algumas figuras tipo assim, do mundo presente tentam definir ele como uma figura que tinha megalomania. E eu acho um bocado engraçado que a gente possa, tipo, um ser humano hoje em dia, no século XXI, ter a presunção de dizer que Alexandre o Grande era megalomaníaco. Porque assim, considerando que hoje em dia nós ainda estamos falando dessa figura, não dá pra dizer que esse cara é megalomaníaco se ele de fato viveu aquilo que ele estava anunciando, tá ligado? Teria também, eu acho que tem abertura para fazer uma discussão profunda sobre
propaganda, sobre política e por que Alexandre viveu até os dias de hoje e outras figuras históricas não. Beleza, isso daí pelo menos seria pertinente. Mas agora, né, eu realmente acredito que o Alexandre o Grande, como esse nome sugere, né, o Mega Alexandros, como eu deveria chamar ele na época dele, eu acredito sim que ele realmente tinha uma crença que ele ia realizar as coisas que de fato ele realizou, tá ligado? E daí as pessoas, mas ele achava que ele era uma espécie de Deus aqui na Terra, que não sei o que lá. Bom, se tu viveu as coisas que ele viveu, e ele era o general que lutava de fato na frente de batalha mesmo, sabe? E então, com 23 anos de idade, tu tivesse dominado todo mundo conhecido, entre aspas, sabe? E toda nova vez que tu se colocasse na exposição de morrer, tu voltasse vivo, tu não ia começar a acreditar na tua própria santidade, tu não ia começar a acreditar que de fato tinha alguém torcendo por ti, sabe? E alguém muito mais forte do que qualquer outro homem ou mulher, sabe? Então, assim, é um tipo de coisa que se tu utilizar um pouco de empatia, eu acho que definir uma figura dessas que teve essa vivência tão única, sabe? Definir uma figura dessas como megalomaníaca utilizando uma lógica pós-moderna, sabe? Que praticamente diz que as pessoas têm que sentir vergonha de sentir que elas têm qualquer importância, sabe? E eu não sei se isso é por causa da lógica materialista nesse sentido, é realmente uma política assim, sabe? Praticamente assim, a política, não sei se de Estado ou não sei se além de Estado, em política mundial, sabe? De manter as pessoas com uma noção de baixa relevância, baixa importância. Mas assim, eu sou uma pessoa que sou fascinado por história, sou fascinado por mitologia, essas duas coisas se tocam bastante, e é indiscutível que quase tudo que foi feito de relevante historicamente no nosso mundo foi feito por alguém que pretendia o fazer, sabe? Tinha um projeto, tinha uma ambição, buscava fazer aquilo. Dificilmente as coisas aconteciam por gente que não esperava estar mudando nada e tropeçava em algo. Se tu pesquisar sobre a vida de diversas figuras, e de fato são tantas que eu nem vou começar a listar, seria difícil encontrar alguma que fez alguma coisa verdadeiramente despretensiosamente. Mas nesse mundo moderno, mundo materialista também, as pessoas agem como se fosse assim, vergonhoso tu ter uma noção de propósito, de utilidade, de serventia, sabe? Qualquer noção de que tu pode servir para alguma coisa única, exclusiva a ti, é visto como, se não loucura, sabe, megalomania, alguma coisa nesse tipo assim, né? Claro que tudo depende das escalas, né? Tem níveis e níveis, e eu acredito que existam pessoas megalomaníacas de fato, mas eu também acho que, né, Alexandre o Grande não seria uma delas, né? Então, assim, tudo isso que eu falei aqui agora, talvez não tenha convencido vocês, tipo, ou não ter nem entendido porque que eu sou contra a loção de destruição de ego. Em primeiro lugar, é evidente que eu possuo um, mas, né, o mundo foi feito de uma forma que, aqui, enquanto vivo, enquanto ser humano encarnado, nós vivemos através do nosso ego, sabe? A gente tem essa percepção de sermos separados, a gente tem essa separação, a gente tem essa percepção de que eu preciso me comunicar com os outros porque eles não vivem aqui dentro, digamos assim, como se existisse dentro e fora, tudo isso, sabe? Então, assim, olha, se o mundo foi feito dessa forma, se Deus, o todo, o motor inicial, a força criadora, fez as coisas dessa forma, eu realmente acho que não faz sentido eu, enquanto ser humano vivo, consciente, me abdicar dessa minha função egóica e, sabe, buscar uma perseguição e elevação, sabe, para destruição de um ego ainda em vida, sabe? Eu acredito que se a realidade de fato, a gente é tudo um único ser, então logo eu morrer, desencarnar, ou ao longo do tempo necessário, eu vou voltar a ter essa compreensão de forma além do racional e realmente a ser uma compreensão por viver aquilo, e vai estar tranquilo, sabe? Mas agora, enquanto ser vivo, eu não estou aqui preocupado se eu vou ser assim, o melhor ser humano ou o pior ser humano, mas, né, eu nasci inserido num contexto, num espaço, no núcleo familiar, num país, em diversas coisas que me direcionam a ter certas percepções, e além disso, eu também sempre tive assim um agente moralizador interno que me fazia reagir às influências externas. Eu sempre tento ser honesto com esse agente moralizador, sabe? Por mais que demore um tempo até eu entender por que eu me sinto de certa forma com relação a certos assuntos, eu sempre penso assim, bom, no final das contas não é sobre eu achar que eu estou agindo melhor do que os outros ou pior do que os outros. É sobre, assim, eu estar sendo autêntico sobre aquilo que eu de fato acredito, sabe? Então é dessa forma que eu acho que eu tenho que viver aqui no planeta Terra, e é dessa forma que eu vou viver, sabe? Sendo assim, eu não tenho por que perseguir uma destruição do ego e não incentivo isso para os outros. Eu só acho que a gente tem que ter uma noção da nossa função e do nosso propósito e escolher abraçar ele.